Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje nós vamos falar de psicologia, psicodrama, psicoterapia. Assuntos importantíssimos para a nossa sociedade, com a doutora Kátia Muti, ela que é especializada em psicologia e psicoterapia, com 30 anos de carreira, tem um super currículo e vai trazer assuntos muito importantes para a nossa comunidade. Doutora Kátia, é um prazer tê-la aqui na TV Mogi News. Prazer é meu. Doutora, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é de São Paulo. Sou de São Paulo. Quando chegou a psicologia na sua vida? Há mais de 30 anos, né, pelo jeito. Isso. Bom, eu acho que eu sempre, na verdade, gostei de pessoas. Desde pequenininha, sempre me interessava pelos assuntos humanos. Fui crescendo motivada por isso. Fiz faculdade e no meu colégio tinha uma psicóloga que eu gostava muito do trabalho dela. E eu dizia assim, brincava com ela assim, eu acho que você, quando crescer, você é o que você faz. E realmente eu entrei na faculdade, acabei até entrando cedinho na faculdade, entrei com 16 anos na faculdade. Me formei muito rápido, né, nos 5 anos, e comecei a trabalhar e sempre gostei muito e com a certeza de que estava fazendo aquilo que eu realmente vim para fazer. E como foi o direcionamento dentro da psicologia? Porque tem vários setores, várias áreas, né? Eu me formei na psicologia na minha época, você poderia se formar em área educacional, clínica ou organizacional. E não se falava muito em organizacional naquela época, não era aquele boom de recursos humanos. Mas como eu gostava muito de gente, dos problemas das pessoas, fui sempre muito, assim, fiquei muito sensibilizada com as diferenças entre as pessoas, a discriminação. Aquilo me ofendia pessoalmente. Eu ficava muito triste de ver alguma criança pobre que era deixada de lado, alguma pessoa negra que era discriminada. Essas coisas sempre me incomodaram. Então eu quis partir mesmo para a parte clínica e fiz minha formação em psicologia clínica. Fiz estágios em hospitais psiquiátricos, trabalhei na FEBEM, na FEBEM do Tatuapé, que hoje não existe mais, né? Ela está desativada, mas hoje é a Fundação Casa, não é? Trabalhei com crianças, com menores deficientes abandonados, nossa tragédia tripla. Terrível. Terrível. Crianças, assim, todas juntas numa sala e faziam xixi, outros iam lá, bebiam o xixi do chão, um horror. Crianças totalmente abandonadas, assim, jogadas. A instituição jogava ali, para a gente poder fazer alguma coisa com elas. Agora, doutora, e depois? Como é que foi esse caminho para chegar à psicoterapia? Que é um lado da psicologia muito interessante no dia a dia, né? Certo. Então, quando eu me formei, a gente poderia escolher você ser professor de psicologia ou você se tornar um profissional psicoterapeuta. Fiz minha formação em psicoterapia, no início em psicanálise, mas depois descobri o psicodrama, que era uma forma de trabalhar os conflitos de uma forma muito parecida com aquilo que eu pensava nessa proximidade do outro. Como é que é o psicodrama no dia a dia? O psicodrama o drama vem do grego, significa ação. O psicodrama é um método de intervenção, é um método de ação para tratar os conflitos humanos. De você com você mesmo, de você com as pessoas que você convive, de você dentro dos grupos. Pode ser na escola, no trabalho, na área da saúde. Então, quando eu conheci o psicodrama, eu fiz a minha especialização, eu encontrei o meu caminho mesmo de trabalho, de enfrentamento desses conflitos. E o psicodrama é uma ferramenta incrível para se trabalhar com grandes grupos, com muita gente, com muitas pessoas. E ele revive os conflitos que estão acontecendo entre as pessoas, ou dentro do ambiente de trabalho, ou dentro do ambiente familiar, terapia familiar, terapia de casal. Esses conflitos são revividos como uma cena dramática, como um teatro. E nesse refazer esse conflito, as pessoas vão tendo novas possibilidades de reparar esses conflitos, vão sendo treinados, como se a gente estivesse numa peça de teatro, no teatro da vida. E você consegue desenvolver isso hoje? Sim, nós trabalhamos no assim, dia a dia? No dia a dia. Como é que faz? Onde que você faz isso? No seu consultório? Eu faço no meu consultório, eu faço como colaboradora no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, dentro do projeto Sexualidade, onde eu trabalho com transtornos de sexualidade e de identidade. São grupos específicos de homens e mulheres
que buscam o serviço do hospital, o serviço gratuito, para resolver essas questões relativas à sexualidade. Então, os homens e mulheres estão juntos em grupo, nós revivemos alguns conflitos e em grupo mesmo, todos são atores do seu próprio drama. Puxa. E aí transformam esse drama numa saída possível. Isso é viável mesmo? É viável. Nossa, interessante, né? Nós temos um trabalho que nós, inclusive, levamos para fora do país, em Cuba, num congresso ibero-americano de psicologia, onde, dentro de uma enfermaria de hospital psiquiátrico, onde os internos, todos com conflitos psiquiátricos, uma pessoa estava em surto psicótico. Então ele contava que ele tinha perdido a metade do corpo dele era masculino e metade era feminino, porque ele recebeu uma mensagem vinda pela televisão dos extraterrestres e que se ele não fizesse determinada coisa, o corpo dele ia explodir. E aí ele ia ficar metade homem, metade mulher. Nossa, e como e é aí, que trabalha isso? Na época era o governador, era o Paulo Maluf, e ele entrou aqui porque um Paulo Maluf também, porque não sei o quê. Então ficou, a loucura dele foi dramatizada. Nossa. Com todos os pacientes, com a equipe médica, os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, com formação em psicodrama. Esse rapaz era um agrônomo, ele colocou toda essa loucura, que a gente diz, né? Ele reviveu a loucura, e os atores entraram em cena e fizeram o papel de todos os personagens que ele atribuiu à trama. Ele de longe, a hora que ele sai e olha de fora toda aquela loucura, ele sai do surto e compreende por que existia aquele conflito dentro dele, porque ele teve o surto. Olha que interessante. Porque você tem essa possibilidade de reviver de uma forma protegida aquilo que está te causando dor e sofrimento. Entendi. Então, muitas vezes você tem um conflito interpessoal, é com o marido, é com os filhos, ou é no ambiente de trabalho, e você não diz isso para a pessoa, você guarda, e aquilo vai dentro da tua história, e aquilo na tua história vai encostar guardando. Vai guardando, vai encostando. Engolindo sapo, que a gente fala, vai engolindo doutor? muito sapo, esse sapo vai se transformando em vários bichos, né? Tem uma hora que ele vira um leão, então ele vai sair e quer agredir, tem hora que ele vira qualquer outra coisa e aquilo fica dentro de você. Isso é do ser humano, né? É. Não é? Todo ser humano tem as suas mágoas, seus rancores, não tem, doutora? Claro. Qual que é a melhor saída para isso? É sempre conversar. Diz o Freud que a gente não adoeceria se nós conseguíssemos devolver para o alvo aquilo que nós fomos atingidos. Mas nós conseguimos fazer isso? Não dá. Então o que a gente faz? Guarda. E que para a psicanálise reprime. Guarda no inconsciente. Então a gente sonha, não é? Ou a gente adoece, tem sintomas, não é? Então, não consegue vomitar aquilo. Não consegue pôr para fora. Então, se a gente conseguisse, você me fez alguma coisa, eu fiquei muito triste com você, o que me aliviaria? Eu dizer, Marilei, você me deixou muito triste. Por isso. Pude dizer para o meu alvo. Então, eu não guardei, eu não reprimi, não guardei, não escondi. E quando a gente conta para a psicóloga, ajuda? Claro que ajuda. Ajuda? Claro que ajuda. Porque a psicóloga vai te encontrar um caminho, não é? Isso. Olha, eu costumo dizer assim, quando eu recebo um paciente, eu me abro para ele. Eu sou um continente, eu fico continente. A sua história vai caber dentro de mim. E eu vou dar a mão para você e nós vamos fazer um caminho juntos. Eu vou te incentivar a ir, mas eu vou estar de mão dada com você. Muitas vezes eu vou precisar passar na sua frente e te proteger. Ou eu vou virar de lado, vou te mostrar, mas eu vou estar sempre de mão dada com você. Vai fazer você encarar a vida, claro, não é? Você tem que se tornar independente, autossuficiente. E aí, doutora, eu vou entrar num assunto que é como é difícil ter psicólogo hoje para a gente poder ser atendido, né? Sistema Único de Saúde, nós não temos psicólogos
muito menos o seu gabarito, né? Especializados. Especializados. Né? Aí eu pergunto, né? Por isso que as pessoas hoje, infelizmente, têm que correr só para uma igreja, né? O pastor, o bispo, o padre, porque as pessoas têm que encontrar uma saída, né? Senão elas vão lá e surtam, não é? Não é? É o único jeito, porque a gente não tem psicólogo assim para ser atendido. Então, veja só. Isso, há muitos anos não se tinha... o Brasil ficou uns 22 anos sem concurso para psicólogo. Nossa, é um absurdo muito tempo. isso. Muito tempo. Deveria ter um psicólogo em cada escola, pública, particular, em cada hospital, em cada clínica, entendeu? Em cada clínica, dentro do hospital, na clínica de cardiologia, na de hematologia... Nos postos de saúde. Nos postos de saúde, em muitos lugares, porque nós estudamos para entender a emoção e o comportamento humano e todos os conflitos humanos. E nós não podemos fazer parte disso. O psicólogo não é bem remunerado na área de saúde, ele não é incentivado a trabalhar na área de saúde. E ele tem que ir para o consultório e cobrar o preço que vale. Só que o preço que vale o povo não pode pagar. Pois é. Não é? Quanto é uma terapia hoje, doutora? E o convênio? E o convênio? Agora a gente Cadê o convênio? A gente tem possibilidade de ter... o convênio libera 10 sessões. 10 sessões. O que você faz com 10 sessões? Então eu brinco assim, doutor, isso é rápido? Eu digo, olha, quantos anos você tem? Você tem 38 anos, você tem 20 e tantos anos, você tem... Quantos anos você demorou para chegar quem você é? Eu preciso te conhecer. Você vai conhecer uma pessoa em 10 sessões, doutor? Não tem como, não é tipo difícil. Você vai fazer o quê? Você vai aliviar, às vezes, ou promover um primeiro entendimento do conflito da pessoa, mas... E acabaram as exceções. Mas tem muita coisa a ser feita, muita mudança a ser feita. E não tem gente que vira dependente de psicólogo? De Tem. Psicoterapeuta? Tem também. Como é que é essa relação, às vezes, meio dependente mesmo? Como é que fica isso? Você tem algum desses aí? Não, eu não tenho, não. Você não tem nenhum apego neles. Eu gosto muito de mandar para a vida. Eu diz, olha, tá muito bom, pode ir para a vida, eu tô aqui. Então, daqui um mês, você quiser voltar e conversar, a gente conversa. Bem. Se eu tiver Mas não dependente de você. Não. E detalhe, todo mundo precisa de um dia, assim, fazer uma terapia, doutora? Mas você acredita nisso? Eu acredito. Não é bom você parar e se rever? Você ter um tempo para você sentar num lugar onde seu telefone não vai tocar, onde você vai ter uma hora... Para falar tudo o que você quiser. Para você falar o que você quiser. Soltar os sapos, né? Soltar os sapos, né? Eu brinco e falo que a gente fala, ó, tá aqui, é uma bandeja, pode jogar. Então, eu junto com você, eu vou dizer, vamos abrir todos os papeizinhos aqui que você despejou? Vamos abrir, vamos olhar, vamos colocar na mesa. O que te angustia mais, o que te impede de ser feliz, o que te amarra. Então, aqui nós vamos olhar para tudo isso e dar um novo caminho para isso. E dá um caminho diferente mesmo, Claro a terapia? Ela muda as pessoas ou ela ajuda a arrumar as pessoas? Pode ser transformadora. Pode? Pode. Depende da intenção de cada um, tanto do terapeuta quanto de quem procura. Como é que a gente escolhe um bom terapeuta, doutora? Me ajuda. Olha, eu brinco sempre no começo a dizer assim, ó, vem aqui me conhecer porque nós vamos ver se nós vamos casar. Porque é um casamento, não é? Não é? Você vai confiar em mim, você vai olhar e vai sentir se realmente nós temos empatia, porque você vai me dizer, você vai me dar o seu mundo interno. E eu estou aberto para receber. Eu disse para você que estou aberto, mas você vai sentir se eu vou estar aberto ou não para receber o seu mundo. É verdade. Não é mesmo? Então, claro que você também tem que saber se a pessoa está ligada ao conselho, se é um profissional claro. que está... Sério, né? Fez o curso mesmo, não é? Você vai-se muito por indicação, né? Alguém que conheça. A gente está falando um pouquinho da psicologia, mas depois no intervalinho comercial nós vamos falar de violência sexual. Vamos falar de Lei Maria da Penha e quem é esse agressor que a doutora Kátia Muti vem aí dando uma analisada nos últimos 10 anos de quem é o agressor na violência doméstica. Uma mulher morre a cada 1h30. Isso é um absurdo. Mas o que está acontecendo no país, no Brasil e no mundo? Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a doutora Kátia Muti aqui de frente comigo hoje.
na TV Mogi News, especialmente falando sobre psicologia, psicoterapia, psicodrama, e vamos falar agora de violência. Doutora, o último levantamento feito pelo IPEA diz que a Lei Maria da Penha, infelizmente, não trouxe significativos resultados para baixar a violência contra a mulher. A mulher continua sendo espancada, violentada e assassinada pelos seus parceiros ou ex-maridos, porque a maioria dos homens acha que as mulheres são propriedades deles. Exatamente. Como é que a gente analisa esse fato desse último levantamento do IPEA? É muito triste isso, não é, no nosso país. Vamos pensar assim, a violência, ela não é um fenômeno só ligado às questões humanas, entre parceiros. A violência, ela é muito mais ampla e ela precisa ser, para ser bem enfrentada, precisa ser olhada dessa forma mais ampla. Na violência, existe uma questão social, política e econômica. Se nós formos olhar para todos esses aspectos, a gente vê que a mulher hoje no nosso país ainda é o gênero mais prejudicado em relação às políticas públicas no nosso país. Olha só, a mulher ganha menos que o homem no mesmo nível de contratação de trabalho. Então, isso já é uma questão econômica importante. A mulher, assim, se vê dependente do provedor, que é o marido. No nosso país, nós ainda temos um modelo de família patriarcal. Mesmo que muitas mulheres sejam arrimo de família. Mesmo que as mulheres sejam mesmo assim. arrimo de família. O modelo cultural é patriarcal. Quem manda é o homem. Quem manda é o homem. Dentro desse modelo já está implícito o mando. O chefe, o mando, o provedor. A mulher também traz dinheiro para casa, também contribui, mas quem decide é o homem. O que fazer com o dinheiro é o homem. E quem muitas vezes decide o que ela não vai fazer é o homem. Então, é uma sociedade tirana para a mulher nesse sentido, né? Uma formação de família nesse sentido. O que seria ideal? A mulher ter a mesma voz que o homem dentro de casa. Para a mulher sobram-se jornadas duplas, triplas de trabalho, porque a educação acaba ficando por conta da mulher, arrumar a casa por conta da mulher, não é mesmo? É. As coisas extras da casa, todas por conta da mulher, e ainda ela sai para trabalhar, para ajudar a trazer o dinheiro para casa. Mas quem decide é esse marido. Esse marido que se sente dono, se for contrariado, ele vai usar o seu poder. O poder muitas vezes é o dinheiro e a violência. Que o homem é mais forte. Primeiro, o homem é mais forte, não é? A mulher não tem a musculatura que o homem tem, nem a força que o homem tem. Então, o homem usa desse atributo, muitas vezes, e usa numa forma de achar, como se fosse uma coisa natural. Natural agredir. Ele intimida, né? Intimida. O tempo todo. Natural é se defender. Isso é natural. Qualquer bichinho, pessoa, se você é atacado, você se defende. Mas essa violência da qual nós estamos conversando, a violência que vai até as últimas consequências, a violência física, aquela que mata, e mata no nosso país mais por arma de fogo, em segundo por objetos perfurantes, facas, então. Tesouras. Coisas que temos dentro de casa, não é? Agora, esse homem que agride, esse homem que a gente diz que é covarde, muitas vezes sente-se no direito de agredir. E a mulher sente-se envergonhada por apanhar. Fica um ciclo que se perpetua nessa violência doméstica e que afeta as crianças, as pessoas que estão dentro da família. Existe a violência física, mas a violência moral e psíquica que é praticada contra as mulheres ou contra as crianças e os adolescentes é tão dolorida e faz muitos estragos permanentes. E geralmente é o marido ou o ex-marido. São pessoas conhecidas. O homem que recebeu um não dessa mulher. O homem que é contrariado. Que é contrariado. Eu não quero mais você. Né? Eu não quero mais você. Ou a mulher que fala, eu arranjei outro, né? Eu quero me separar. E ele, como dono dessa mulher, ele vai lá e a agride. E por que mata? Vamos pensar assim. Muitas vezes... E quem ama não mata?
Essa frase, não é? Quem ama não mata, não é? Quem ama não mata, de jeito nenhum. E esses homens Quem tem matam. poder mata. Pro outro, você é meu, é minha posse. Então eu posso Então, matar se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Você não isso vai que eles nem pensam, não é? existir. Nem existir pra Nem o alguém. direito à vida eu te dou. Não te dou o direito à vida. Por isso que ele mata. Por isso ele mata. E ele se sente... Como é que pode, né? Esse homem, ele agride os filhos, ele agride a mulher, ele tira a vida da mulher. E com a Lei Maria da Penha, nada mudou, doutora. Por quê? Porque, no meu entender, faltam políticas públicas eficazes Para defender essa mulher. de enfrentamento dessa violência doméstica. E aí a mulher é a vítima maior disso. Nós temos poucos lugares onde as mulheres podem recorrer. Não é? Elas vão, a gente sabe pelos dados estatísticos de delegacias, principalmente delegacias da mulher, de que as denúncias, a maioria das denúncias são feitas na segunda-feira. Por causa do final de semana. Porque já apanharam no final de semana, ou durante a semana toda, e na hora que ele sai para trabalhar, o marido, o agressor, o ex-namorado, enfim, ela então pode tomar coragem, muitas vezes, e ir a uma delegacia. Mas mesmo assim, elas muitas vezes retiram a queixa depois. A Delegacia da Mulher de Mogi das Cruzes só tem em Mogi, das 10 cidades do Alto Tietê, não abre no final de semana. Então só de segunda a sexta e horário comercial. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma casa-abrigo numa região de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, que são os municípios do Alto Tietê. Só Mogi das Cruzes tem uma casa, abrigo para receber essa mulher com os filhos. Isso. Que é a ONG Recomeçar, que comanda essa casa, que é uma organização não governamental. Faltam políticas públicas, não é? Muitas políticas Cadê públicas. o atendimento para essa mulher que é vítima de violência e que pode ser assassinada a qualquer momento? Muitas mulheres vão às delegacias e denunciam os maridos. E fazem um boletim de ocorrência, Que mas não é adianta? feito nada. Então essa mulher volta para casa e ela vai novamente. Tem muitas mulheres mortas hoje, Com vários boletins de ocorrência. vários boletins de ocorrência. E o que foi Exatamente. feito para essa mulher? Nada. O que foi feito para assegurar Nada. a integridade física, moral dessa mulher? E vamos pensar mais. E Na essa família, família, né? esse agressor tirou a mãe dos filhos dele. E ele vai criar esses filhos? E ele, se ele for preso, não é? Ainda assim, se for preso, quem vai cuidar dos filhos? E aqui no Brasil só dá repercussão esses casos escabrosos, né? Uma Elisa Pois é. Samúdio, né? Uma Mércia Nakashima. Geralmente quando mexe com a sociedade, com a opinião pública, não é? Sim. Mas quantas mulheres assassinadas, quantas Mércias e quantas Elisas nós temos no Brasil, não é, doutora? Muitas, muitas. São notícias... Bom, se pudéssemos, daríamos, infelizmente, notícias diárias. Isso. Se temos nesse levantamento último, de que tantas mulheres morrem, a cada 1h30 morre uma mulher brasileira vítima de violência no nosso país. É impressionante, os dados são alarmantes e desalentadores para nós mulheres, né? Para uma sociedade como a nossa. Sem dúvida. Você tem feito, doutora, um levantamento dos últimos 10 anos desse homem, desse agressor. Quem é esse agressor? Como é que está esse levantamento que você está fazendo? Olha, eu fiz uma revisão de literatura dos últimos 10 anos do que no mundo se pesquisa sobre o agressor sexual ou esse agressor violento. Então nós vimos que a maioria é do sexo masculino, existem mulheres agressoras também. Não tivemos também um caso De uma mulher. de uma mulher que dono de uma Isso. empresa de alimentícia, Isso mesmo, matou o matou o marido, marido. enfim. Então nós temos também Mas é o mulheres. mínimo. Mas é muito pequeno o número. É incomparável o número de agressores. O que eu descobri nesse levantamento? O agressor sexual, ele não tem idade, ele não tem nível socioeconômico definido, ele não tem escolaridade definida. Então, é apavorante isso, né? Porque Qualquer se fosse, um pode ser. Qualquer um pode ser. Qualquer nível social, cultural, porque tem gente que acha que Exatamente. só pobre que apanha. Qualquer religião. Mentira, né? Mentira, muito mentira. Qualquer religião, qualquer nível socioeconômico, qualquer escolaridade. Mas o que é comum? São conhecidos. São pais, maridos, ex-maridos, avós,
tios, padrastos, tá certo? São sempre pessoas que convivem com a vítima. Interessante. A gente tem casos assim, por exemplo, a Xuxa falou que foi violentada, né, por um tio, por um avô, por uma pessoa lá ligada à avó dela e tal. E não sabia o que fazer. Falou isso depois de 50 anos de idade, né? A gente vê esses casos todos os dias. Esse agressor, quanto maior é o nível sociocultural e econômico, menos, a mulher mais tem medo de falar, não é, doutora? Mais tem medo de porque falar. Porque tem vergonha, não é? Tem vergonha porque fica submetida a isso. E muitas vezes a mulher, a gente estava falando de empoderamento da mulher se sentir forte o suficiente para enfrentar a violência pela questão financeira, mas não é só a questão financeira que amarra a mulher a esse agressor. É muitas vezes uma dependência emocional. Aí entra, né, o papel fundamental da psicologia ou das psicoterapias, não é? De enfrentamento a essa questão, para dar condição para essa mulher. Doutora Kátia, tem um caso no interior de São Paulo de uma mãe que era conivente com o estupro da filha durante muitos anos pelo pai. Também. Pai advogado. Uma pessoa que já tinha sido presidente da OAB, da determinada cidade. E essa mãe que era conivente. Existe muito isso também. E que a filha, depois que ela conseguiu sair de casa, quando ela foi fazer faculdade, ela denunciou o pai. E disse para a mãe, né? Por que você deixou... não me protegeu. Como é que pode uma mãe deixar... Só porque... para manter as aparências? Essa nível questão... social muito grande, econômico. Então imagina... O que passa na cabeça de uma mãe dessa, doutora? Problemas dela mesma com ela mesma, não é? Que tem que ser revistos. Porque ela talvez vá perder o status social. Muitas vezes esse marido, esse homem, vai ser preso. Vai ser preso por molestar. Perde o nível de vida que ela tem. Perde tudo. Então, a pessoa fica presa nessa rede econômica, emocional, essa vergonha disso está acontecendo comigo, não é? E deixar a filha ser estuprada pelo pai durante tantos anos. Agora, outra coisa que eu vi nesse estudo que pode ser conclusivo. Até o título do trabalho era o agressor sexual, algoz ou vítima? Em todos os 68% dos agressores já haviam sido agredidos quando criança. É o ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. É síndrome da repetição. Ele foi agredido, ele foi violentado, ou ele foi violentado moralmente ou sexualmente. Sim. Apanhou, então ele vai e ele agride. Agride. 68%. De cada 100, 68 também passaram por isso. Isso é um dado alarmante, não é, doutora? Outros têm transtornos mesmo transtornos psiquiátricos, transtornos de humor, existem problemas. Psicopata. Algum balanço, sim, psicóticos. Psicótico. Também consegui avaliar isso no meu estudo. Mas um estudo interessantíssimo mostrou que a criança que é agredida desde pequenininha por imagens de ressonância magnética, o córtex começa a ter dimensões e formatos diferentes. Então, isso vai levar, na vida adulta, a um transtorno psiquiátrico. Puxa vida. Então, ele foi agredido, mas toda a formação a nível cerebral, neuroquímico, vai determinar o aparecimento de um transtorno psiquiátrico mais tarde, onde ele vai também repetir. E como que a gente vai cuidar dessa sociedade sem políticas públicas? Não Como tem, que a gente vai cuidar desse agressor? Não, o que você está fazendo aqui hoje? Nós duas conversando sobre isso. A mídia encorajando as mulheres, as propagandas. Faço isso todo dia na rádio, Mas doutora. é perfeito e parabéns para você e isso tem que continuar muito. Que a gente fala na Rádio Metropolitana. Muito. Por isso que eu trouxe você aqui, porque a gente falou na rádio. Eu falei, poxa vida, é um assunto que a gente tem que tratar. Não tem pode que tocar parar o dedo de na falar ferida. disso, não pode. Não é, doutora? Eu vi recentemente também cartazes dos lutadores de UFC, não é? Que dizendo que com uma plaquinha, homem que é homem não bate em mulher. Isso então, mesmo. existe uma mobilização da classe artística, política, mas não é suficiente porque essa mulher diz, tá bom, então eu vou ter coragem, me ajuda? eu vou, e onde eu vou? Onde eu vou? Para onde? Eu vou para onde? Essa é a pergunta. Doutora Kátia Muti, depois do intervalo comercial, vai falar sobre essa geração do século XXI. Todo mundo é meio bissexual,
Que história é essa, né? De onde vem essa sexualidade tão diferenciada? E depois do intervalo, a análise da doutora Kátia Muti, aqui na TV Mogi News. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos de frente comigo hoje, a doutora Kátia Muti, falando agora sobre a sexualidade do século XXI. Que sexualidade é essa que todo mundo fala que menina beija menina, menino beija menino, todo mundo quer experimentar? Doutora, para onde nós vamos, de onde nós viemos, que história é essa? O que está acontecendo, O que está acontecendo com a nossa sociedade? Essa forma, essa vontade de experimentar essa sexualidade. O que é isso? Da onde saímos, para onde estamos indo? Então, vou sair de um ponto. Como é que é esse ponto, né? A pessoa nasce gay, nasce gostando de homem como homem, mulher gostando de mulher, ou, como se falava antes, né? Antes era doença, depois virou opção, depois virou orientação sexual. Isso. Onde nós estamos hoje no século XXI? Eu acho que estamos todos soltos, muito sem saber ainda o que categoria colocar essas mudanças. Essa é a grande verdade. Nós, há muitos anos atrás, a homossexualidade, antes chamada homossexualismo, porque o ismo era um sinal de que era um transtorno, uma doença, ele estava dentro do livro do DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental Internacional. Houve um movimento em que isso foi retirado e não se fala mais homossexualismo. E então começou a se falar em homossexualidade. E isso sai então do livro de diagnóstico de doenças. Essas são as mudanças que vão fazendo, né? Antigamente, agora já falo até antigamente, porque já saiu o novo DSM-5 com alterações ligadas a transtornos. O que é um transtorno e o que é uma doença? O que é você ter pensamentos diferentes a respeito do sexo e praticar os pensamentos diferentes do sexo. Isso ainda vai dar muita discussão nos meios acadêmicos ainda e talvez até sociais, porque você diz assim, bom, então se eu penso em alguma coisa diferente, eu não tenho um transtorno, porque eu só estou pensando. Então eu não estou fazendo. Então agora existe nesse novo livro, esse DSM-5, essa diferenciação. Transexuais eram transtornos de identidade, continuam sendo um transtorno de identidade. Porque nasce num corpo de mulher um homem, ou vice-versa. É um sofrimento muito grande. Eu já entrevistei uma transexual aqui. Tamanho, muito, muito grande mesmo. É uma inadequação, muitas vezes... Do corpo com a alma, né? Como dizem, né? É como se percebe. Vamos trocar para uma coisa mais fácil? Em vez de alma, como eu me percebo? Eu me percebo mulher. Mas eu estou no corpo de homem. Eu tenho uma coisa que parece... Que não combina. Não combina comigo, porque eu me percebo uma mulher. Isso é uma doença, o transexualismo? É um transtorno. Transtorno. Não é considerado uma doença. E essa história de mudar de sexo, doutora? Então, muitos transexuais, para poder fazer essa adequação dessa identidade, né, de se perceber como indivíduo, procuram a cirurgia para mudança de sexo. Do homem para a mulher, então, o transexual feminino. Feminino é aquele que se sente como uma mulher. Mas tem a genitália masculina, é feita toda uma cirurgia de neovagina, que a gente chama. Todo o pênis é aproveitado nessa cirurgia como estruturas para fazer a neovagina. É muito dolorosa. O pós-operatório é difícil, então é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela, com muito trabalho psicológico para enfrentar tudo isso, porque você vai ter que reconstruir a uretra, você já imaginou? Você vai ter que fazer uma cavidade onde ele não tem uma cavidade como é a vagina feminina. Da mulher. E depois da cirurgia fica alguma coisa dentro para que não haja aderência dessas partes. Muito dolorosa. É bem complicada a cirurgia.
Para o transexual masculino, que é nasci com uma genitália feminina, mas me percebo como homem no gênero masculino, muitas vezes o que é feito é uma cirurgia de mastectomia radical. Tira as mamas. E geralmente não se usa, não se faz. A prótese ainda não temos no nosso país, ainda fora algumas, mas nós não temos ainda uma cirurgia que fique uma coisa muito... Um pênis muito mais próximo do natural. E como é que faz? Aí muitas vezes usa-se uma prótese. Uma prótese vendida em sex shops mesmo, próteses. Puxa vida. E para a mulher a questão fica até um pouco talvez mais fácil, porque o clitóris é um órgão que tem milhares de terminações nervosas, né? E é por lá onde a mulher tem mais chance de chegar ao orgasmo. Então mesmo transexuais ou homossexuais femininas, né? Elas podem tirar prazer do próprio corpo sem ter que lançar mão de alguma coisa tão artificial. Também vai depender muito de como lida com o próprio corpo. Mas né? aí, psicologicamente falando, doutora, é difícil criar filho no século XXI, né? Muito difícil. Como é que a gente cria filho explicando, né? Homem com homem, mulher, com naturalidade que deve ter, mas sem você falar assim, é normal, viu? É natural, mas não é normal mas não é natural. Como é que faz isso? Olha, vamos pensar uma coisa assim. Quando a gente tem um filho, você já vai observando as preferências, sempre. Brincadeiras, né? Existem crianças que desde 2 anos e meio, 3 anos, já começam a querer se vestir como menina ou como menino. Tem preferências para brincar de brincadeiras mais masculinas ou femininas. Isso nós estamos falando de uma coisa. Não é? Dessa trajetória, desse se sentir um ser de outro gênero. Isso mesmo. Dentro de si mesmo, não é? Agora, o que nós estamos vendo? Meninas e meninos que vão nas baladas e beijam pessoas do mesmo gênero para provocar o gênero oposto. Isso. Então, o que está acontecendo? Que essa atração, se for de um gênero para o mesmo gênero ou para um gênero diferente, então, se for de um homossexual para um homossexual, feminino ou masculino, ou de heterossexuais, por que isso não pode acontecer naturalmente? Por que eu não posso olhar você numa balada, seja você mulher ou homem, e sentir mesmo de verdade uma atração e um desejo? Não precisa ser numa balada, no trabalho... Quando é desejo e atração e quando é modismo? Você vê pela fala deles. Mas você... não, a gente ficou porque todo mundo está ficando. Exatamente. Então, esse todo mundo está ficando, isso... Preocupa. Então, peraí, você está se jogando numas coisas que você não está nem pensando. Quero experimentar. Pois não está pensando muito. Isso que preocupa. Consequências isso vai ter? Nós não sabemos Nós ainda. não sabemos para onde vamos. Não. Tá, então, doutora Kátia Muti, nesse momento, vamos para o nosso jogo rápido. Um ídolo. Meu pai, uma pessoa incrível, Ai, que bom. muito bem-humorado, de bem com a vida, me ensinou muitas coisas maravilhosas. Um livro de cabeceira? Toda mulher deveria ter. Mulheres que correm com os lobos. Por que toda mulher deveria ter? Porque fala sobre a alma feminina e fala sobre várias nuances dessa alma feminina. A gente se identifica muito. Bacana. E como a mulher pode ser guerreira e como ela pode se descobrir e se tornar um ser feminino independente. Fica a dica, então, para as mulheres. Fica a dica. Livro de cabeceira. Um filme? Coxa de Retalhos. Um filme também sobre a alma feminina. Bacana. Uma frase marcante, doutora. O amor salva. Eu acredito nisso. O amor salva. Salva. Um exemplo de vida? Meus pais. Um Os exemplo... dois são vivos? Não, infelizmente. A mãe faleceu? A mãe faleceu, o pai está vivo. Bacana. Que ensinaram esse valor da família, da amizade, da justiça. Família é a base de tudo, né? Eu... Um hobby? Patchwork, adoro fazer patchwork. Vamos explicar o que é patchwork, doutora. Embora eu não tenha muito tempo para fazer essas coisas meio assim evoluídas. Que história é essa de patchwork? Patchwork é um artesanato em que você pega pedacinhos, tudo a ver comigo, né? Pedacinhos diferentes, une esses pedacinhos e eles se transformam em outras coisas. Eu adoro transformar a vida das pessoas. Então eu gosto do patchwork. Bacana.
Uma cor preferida? Amarelo. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? Ai, tudo que possa me dar prazer. Pode ser um cafezinho, ou num lugar bem gostoso, numa livraria. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Um casal? E um casal. E marido? Tenho marido. E Não 2 é psicólogo? cachorros. Não é psicólogo? Não, não é psicólogo. Ele é normal? Ele é normal. É? A psicologia ajuda no casamento? Ajuda, claro que ajuda. Sou boa em? Sou boa de Complete. conversar com as Conversa. pessoas. Sou boa Conversa de conversa. boa. Sou boa de Boa conversa. conversa. Péssima em quê? Não, detesto acordar cedo. Mas acorde se precisar. Acordo se precisar, mas Então tá é bom. difícil. Lembrança da infância? Natal. Mágico. Agregando pessoas, família. Bacana. O esporte? Futebol. Mulher não gosta de futebol, Mas eu gosto de doutora? futebol. Torce pra quem? Palmeirense. Ave Maria. Palmeirense, É fico porcona, de olho doutora. quem está sendo convocado, quem vai Sério? sair. Adoro futebol. O que você curte na internet? Gosto muito de pesquisar. Tudo que é de ciência, de neurociência. Ajudou muito a psicologia também a internet, Ajudou né? muito. Adoro Bastante. neurociência, gosto de tudo que possa pesquisar. Um lugar, doutora? Uma praia, no pôr do sol, sem muita gente. Aquela água indo e vindo. Um sonho, doutora Kátia? Olha, um sonho. Eu acho que a nossa sociedade podia ser muito mais justa, muito mais justa. Que todos tivessem acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade e segurança de qualidade. Isso é um grande sonho. Sonho mesmo, né, É. doutora? O que você não suporta nos outros? Discriminação, violência. Detesto isso. Arrumo briga. Já arranjou muita briga? Já arrumei muita briga. Eu imagino. Por aí, Já arrumei. né? Por aí. Arrumei muita briga. Medo de quê? Da intolerância, da violência, principalmente da guerra. Tenho medo da guerra. Nosso país não, pelo menos nós, enquanto estamos aqui, não vivemos isso, mas tenho muito medo. Mania de quê, doutora? Eu adoro chocolate meio amargo, então eu tenho uma mania. À noite, antes de dormir, eu pego um copinho de leite gelado, tem que ser gelado, e uns 2 pedacinhos de chocolate meio amargo, assim, só para dormir tranquila, terminar a noite tranquila. Isso é mania. Mania, mania. Eu gostaria que a doutora Kátia Muti deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para quem está vendo a gente às vezes na internet também. Ok. Olha, pensei bastante nisso, sim. Eu acho que nessa questão da violência, eu acho que o grande impedimento de tudo é o medo. Se nós não tivermos medo, medo de amar, medo de crescer, medo de buscar soluções, se a gente não tiver medo, a gente pode ser feliz, pode ser livre. Então, que a gente não tenha medo, que enfrente o nosso medo, que busque soluções. Esse é o melhor caminho. Bacana a sua mensagem. Doutora Kátia Muti escolheu uma música do Milton Nascimento. Isso. Por que Canção da América? Porque fala de amizade, né, de separações, a importância, mesmo distante, mesmo que a gente tenha se afastado de alguém, esse alguém pode estar dentro da gente, não é? Um amigo, né? Fala sobre amizade. E eu dou muito valor para a amizade, para as pessoas. Gosto de gente, né? E gosto de ter amigos. Então, Canção da América aí para você ouvir, em homenagem a esse final da entrevista, que a gente sempre fecha a entrevista com uma música para os nossos entrevistados especiais. Muito obrigada pela entrevista, doutora. Obrigada, gostei muito de estar aqui com vocês, estou à disposição. Muito obrigada, Ok. viu? Parabéns pelo trabalho, Obrigada. pelos seus estudos, aí, os seus Obrigada. levantamentos. Muito obrigada. Tá aí, gente, assuntos importantíssimos, falando um pouquinho de sexualidade, falando especialmente de agressão, dos assuntos, né, que nos cercam aí nesse novo milênio e que deixam a psicologia muito perto da sociedade. Ela deveria estar muito mais próxima de cada um de nós, né? Quiçá as pessoas pudessem fazer terapia, Nossa, né, que no beleza. poder público, por exemplo. Né? Isso, infelizmente, ainda é um sonho para os psicólogos, para os Pois é. psicoterapeutas, para os terapeutas, né? Isso. Psicodrama, então, nem se fale, né? Então, a gente termina a entrevista aqui agradecendo a doutora Kátia Muti, agradecendo a você pela audiência, obrigada por você ter estado comigo e, com certeza, a gente volta no próximo programa. Um beijo e até lá. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o